97% das pessoas mais velhas não percebem que a riqueza não se apresenta como um contrato pronto, um convite formal ou um anúncio piscando na sua frente. A riqueza, de verdade, muitas vezes se disfarça de casualidade. Ela chega em forma de uma pergunta simples, uma conversa despretensiosa, um comentário que parece sem importância. E porque estão tão acostumadas a buscar a riqueza em formatos grandiosos e evidentes, essas pessoas deixam passar os verdadeiros convites que poderiam transformar suas vidas. Esse é o problema. Elas não estão cegas. Elas apenas não estão mais treinadas para perceber, porque cresceram ouvindo que para ter sucesso precisavam seguir um manual, um caminho previsível, uma linha reta, e enquanto esperam o sinal que imaginaram, deixam passar o sinal que realmente importa. A riqueza moderna não bate na sua porta gritando. Ela aparece como uma oportunidade disfarçada. E se você não estiver presente, atento, conectado, vai achar que foi apenas uma conversa comum. Você vai sair da sala pensando que teve um encontro casual. Mas a outra pessoa saiu dali pensando, bom, ele não percebeu. Ele não está pronto. Você não fez nada errado. Mas você também não fez a coisa certa. Você simplesmente não percebeu. Você não entendeu que aquele momento carregava algo maior. O convite para a riqueza não vem com títulos dourados. Ele vem com perguntas simples como: você já pensou em fazer isso de um jeito diferente? Você conhece alguém que possa te ajudar nesse projeto? Por que você ainda faz as coisas desse jeito? E a maioria das pessoas responde no piloto automático, como se fosse só uma conversa qualquer. Elas falham porque não escutam com profundidade. Elas não entendem que existem palavras que abrem portas silenciosamente. E se você não atravessa, elas se fecham sem barulho. É assim que funciona. O jogo está acontecendo o tempo todo, mas só ganha quem sabe ler as entrelinhas. Você está esperando um grande investidor? Está esperando que alguém bata no seu ombro e te entregue a chave da sua vida? Está esperando que a riqueza te convide para um almoço formal? Isso não vai acontecer. O convite já chegou. Talvez ele tenha vindo na forma de uma ideia que você ignorou, uma pessoa que você subestimou, um caminho que você descartou porque parecia simples demais. O que você precisa entender é que os sinais não estão faltando, você é que não está enxergando muitas vezes. As pessoas mais velhas carregam um cansaço silencioso. Elas já viram muita coisa, elas já fracassaram, elas já foram enganadas, e é por isso que muitas delas se fecham, criam filtros rígidos, acham que já sabem tudo e perdem a capacidade de reconhecer o novo. O novo não grita, o novo sussurra. Aqueles que constroem riqueza duradoura não são necessariamente os mais rápidos ou os mais fortes. São os mais atentos. São aqueles que entendem que às vezes o próximo milhão começa com uma pergunta boba feita na hora. Certa, uma pergunta que pode parecer sem sentido: por que você ainda não vende isso online? Você já conversou com fulano sobre isso? Você nunca pensou em expandir para aquela cidade? E você pode simplesmente responder: nunca pensei nisso, e seguir o dia como se nada tivesse acontecido. Ou você pode pausar, olhar com outros olhos e perceber que aquele era o convite. Vou te contar uma história. Conheci um homem chamado Roberto. Ele tinha 61 anos, vendedor de longa data. Nunca tinha se interessado por negócios digitais. Um dia, durante um café informal, um rapaz mais novo virou para ele e disse: você já pensou em gravar o que você sabe? As suas histórias, as suas técnicas? Eu acho que tem muita gente que pagaria para aprender com você. Roberto sorriu. Agradeceu, mas achou que era só conversa de gente mais nova. Seguiu o dia dele achando que aquilo era apenas uma gentileza. Se passaram 3 anos. Esse mesmo rapaz criou um curso ensinando técnicas de vendas para pessoas mais velhas que querem empreender. O curso explodiu. Sabe qual era a base do conteúdo? As conversas que ele teve com o próprio Roberto. Roberto perdeu a chance de construir algo enorme porque não percebeu que aquela pergunta não era um elogio. Não era uma ideia solta menos, era um convite. O convite para a riqueza geralmente vem, assim, discreto, informal, sutil. Sabe o que está acontecendo com você agora? Talvez você também já tenha recebido esses convites e não percebeu. Talvez alguém já tenha te perguntado: você já pensou em ensinar isso? Você já pensou em transformar isso num negócio? Você já pensou em se associar a alguém? E talvez você tenha dito: não é para mim. Já estou velho para isso. Essa é a mentira que te mantém no mesmo lugar. A idade não é o problema. O problema é que você parou de prestar atenção. Quando você acredita que as oportunidades acabaram, o cérebro para de procurar. Você cria um bloqueio invisível que te impede de perceber o que está bem na sua frente. Mas a verdade é que as oportunidades nunca param de chegar. O que muda é a sua capacidade de reconhecê-las. A riqueza não se constrói apenas com grandes investimentos. Às vezes ela começa com uma mudança de percepção. Você começa a enxergar o que antes você ignorava. O que te trouxe até aqui foram os sinais que você percebeu. O que vai te levar para o próximo nível
são os sinais que você ainda não está vendo. O seu trabalho a partir de agora não é correr atrás das oportunidades. É perceber quando elas estão te chamando. As portas continuam se abrindo. Você é que precisa aprender a atravessá-las, se isso já está fazendo sentido. Para você, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder a próxima parte. Estamos só começando. A riqueza, para aqueles que a buscam depois de muitos anos de experiência, não se manifesta em trombetas ou em luzes cegantes. Ela surge quase como um sussurro, menos num instante breve, né? Numa pergunta que poderia parecer como um não gesto que muitos considerariam trivial. O que a maioria não percebe é que esses convites são os mais preciosos, porque são silenciosos, são discretos e exigem uma capacidade profunda de presença, uma sensibilidade afinada com o que o mundo raramente expõe com clareza. Estamos acostumados a grandes anúncios. Esperamos, talvez inconscientemente, que o universo nos jogue em nossos pés uma oportunidade que nos salve de qualquer dúvida, que apague a incerteza e nos dê a garantia da chegada do sucesso. Mas esse é um erro colossal. A vida não tem obrigação de ser clara para nós, especialmente quando atingimos uma idade em que julgamos já ter visto de tudo. É justamente aí que a cegueira se instala, não a dos olhos, mas a da alma. Essa cegueira não é punidora. Ela é, acima de tudo, um reflexo do que carregamos internamente. Quando desacreditamos em nossa própria capacidade, quando sentimos que a idade, as marcas e os erros nos definem, criamos uma barreira invisível que impede o reconhecimento dos sinais sutis. A indiferença que mostramos diante das perguntas simples, dos olhares curiosos, das propostas suaves, é a expressão externa do nosso medo de não sermos mais dignos. E assim, a vida parece nos ignorar, quando na verdade somos nós que nos fechamos. Para ela é importante entender que a ausência do convite ostensivo não é a ausência de oportunidade. O silêncio que precede a chance é muitas vezes um teste silencioso, uma pergunta colocada em tom casual, um comentário feito entre risos, uma frase solta numa conversa menos. Tudo isso é um portal. Mas esse portal só se abre para aqueles que não se apressam em julgar, para os que escutam além do que foi dito, para os que não desprezam o poder do instante. O convite invisível requer que estejamos despiertos, que dominemos a arte de perceber o que não foi falado em voz alta. É olhar para o mundo não com a pressa dos que precisam provar algo, mas com a serenidade dos que já entenderam que o momento certo não grita, não pressiona, não impõe. Ele se apresenta como uma brisa que toca a pele, sutil e imperceptível. Para quem não deseja sentir, é nesse espaço que a verdadeira riqueza nasce. Não na agitação dos discursos grandiosos, mas no silêncio que antecede a ação consciente. O convite invisível não está na grandiosidade da oferta, mas na profundidade da percepção. Ao longo dos anos, nos tornamos especialistas em decifrar o que é óbvio e rejeitar o que parece incerto. A rotina, as cobranças externas, o peso das expectativas criam um véu que nos impede de enxergar o que realmente importa. E por isso, muitas vezes, deixamos escapar a chance mais valiosa que a vida nos oferece, menos a chance de começar de novo, de transformar aquilo que já sabemos, de sermos agentes da nossa própria prosperidade. Mas o que significa então atravessar essa porta invisível? Significa abandonar o medo que nos paralisa. Significa silenciar as vozes internas que duvidam da nossa capacidade e que insistem que não é mais para nós. Significa aceitar que a idade é apenas um número e que o potencial é eterno, desde que alimentado pela coragem de agir. É nesse ponto que a reflexão se torna ação. Perceber o convite é só o primeiro passo. A verdadeira transformação acontece quando decidimos nos mover. Quando, mesmo diante da insegurança, escolhemos responder ao chamado silencioso da oportunidade. A vida não nos deve clareza nem garantias. Ela nos oferece o que temos coragem de reconhecer e a força para ir além. A grande questão é: você está disposto a escutar aquilo que vai além das palavras? Está pronto para abrir a porta que não está escancarada, mas apenas entreaberta? Está preparado para ser aquele que vê, sente e reage ao convite invisível? Reflita profundamente quantas vezes você se fechou para uma chance porque ela não chegou com o ruído que você esperava. Quantas vezes ignorou um sinal porque não acreditou que poderia ser para você. A resposta a essas perguntas define o caminho entre permanecer no mesmo lugar ou avançar para a verdadeira riqueza. Você não precisa esperar um sinal grandioso. O que precisa é aprender a reconhecer o sutil, o discreto, o quase imperceptível e agir. Só assim, a vida pode se transformar na sucessão de convites para crescer, para prosperar, para vencer,
Chegou a hora de abandonar a cegueira confortável da inércia. Chegou a hora de enxergar além do óbvio. Chegou a hora de ser aquele que, mesmo em silêncio, faz a diferença. Se essa reflexão está chegando até você, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. No próximo vídeo, vamos aprofundar a maneira de treinar sua mente para captar esses sinais e responder a eles com confiança inabalável. Eu quero saber qual foi o último sinal que você percebeu, mas hesitou em seguir. Compartilhe nos comentários. Sua coragem pode inspirar outros a fazerem o mesmo. Vivemos em uma época em que a pressa dita o ritmo da existência e a superficialidade confunde a profundidade do que realmente importa. Entre as inúmeras vozes que nos rodeiam, o sutil convite para a riqueza muitas vezes é abafado pelo ruído de expectativas vazias e pelo medo silencioso que nos paralisa. Mas a verdade essencial é que, para muitos, a grande diferença entre continuar na mesmice e abraçar a prosperidade está na decisão consciente de enxergar o invisível e agir sobre ele. Este convite invisível não é uma simples chance ou uma oportunidade passageira. Ele é a convocação da alma para despertar. É o chamado para que você, homem maduro, perceba que não importa a bagagem do passado, nem o peso dos anos. O momento exato para mudar é agora, neste exato instante. Não amanhã, não quando as circunstâncias forem perfeitas, mas hoje, aqui e agora. Aceitar este convite é assumir a responsabilidade pelo próprio destino. É abandonar as desculpas que você repetiu a si mesmo durante anos. Como já passou a minha hora ou não tenho mais energia para isso, é reconhecer que o tempo não é inimigo, mas aliado. E que cada cicatriz, cada experiência, cada lição vivida são os tijolos para construir uma base sólida, menos a base que sustenta o verdadeiro sucesso. A maioria não percebe, mas a zona de conforto é uma prisão invisível. Ela se veste das roupas do conforto e da segurança, mas seu interior é feito de estagnação e medo disfarçado. Permanecer nela é abdicar de sua força criativa e do poder transformador que ainda pulsa dentro de você. A zona de conforto convence que o desconhecido é perigoso e que o risco é maior do que a recompensa. Mas o que ela não diz é que a verdadeira vida acontece fora dela, onde tudo ainda é possível. Para atravessar a porta do novo, você deve encarar suas próprias sombras. Deve olhar para seus medos e dizer: eu não vou mais deixar que eles me impeçam. Porque essa é a escolha que define tudo. Cada passo em direção à riqueza começa quando você decide se recusar a ser espectador da sua própria história e passa a ser o autor que escreve capítulos inéditos. Muitos homens acham que, depois de uma certa idade, devem se acomodar com o que têm, aceitar o status quo como um destino imutável. Isso é uma ilusão. O potencial humano não é medido pelo número de anos vividos, mas pela intensidade com que escolhemos viver cada momento. O que realmente determina a diferença entre o ordinário e o extraordinário é a coragem de responder ao chamado silencioso. O convite invisível é também um teste da sua autoconfiança. Ele não quer saber se você é perfeito ou se já tem todas as respostas. Quer saber se você é capaz de confiar em si mesmo o suficiente para dar o próximo passo, mesmo que ele seja incerto. É nesse gesto de fé que se revela o homem que sabe que ainda tem muito a oferecer e que sua idade não é um limite, mas um diferencial. Quando você decide aceitar esse convite, algo muda profundamente. Você começa a enxergar o mundo com olhos renovados. O que antes parecia trivial se torna oportunidade. O que parecia difícil, um desafio a ser vencido. E o que antes você ignorava agora recebe atenção porque você entende que a riqueza está nos detalhes, que só a percepção aguçada consegue captar. Mas essa decisão não é para qualquer um. Ela exige uma entrega. Uma entrega àquilo que você sabe, mesmo que tenha medo de reconhecer. Uma entrega à possibilidade de transformar não apenas a sua vida, mas a vida daqueles que caminham ao seu lado. Porque a verdadeira prosperidade não é egoísta. Ela é expansiva, contagiante, inspiradora. Há um poder silencioso no ato de dizer sim para o convite invisível. É o poder de romper padrões antigos, de desafiar crenças limitantes, de abraçar o incerto com a convicção de que o melhor ainda está por vir. É o poder de reivindicar sua força, seu valor e sua capacidade de criar um legado que transcende o tempo. Então, te pergunto, qual é a escolha que você fará hoje? Vai continuar ignorando os sinais que a vida te oferece? Ou vai despertar para a grandeza que está ao seu alcance? Vai se permitir ser protagonista ou vai deixar que a vida seja escrita por outras mãos? Eu sei que a resposta a essas perguntas não é simples. Ela requer coragem, reflexão e, acima de tudo, ação. E é justamente por isso que este canal existe. Para te acompanhar nessa jornada, para te ajudar a enxergar o invisível
e a transformar seu destino com passos firmes e decididos. Agora, quero te convidar a participar desse movimento de transformação. Nos comentários, escreva a frase: "Eu escolho enxergar o invisível e agir pelo meu futuro." Deixe essa frase ser o seu compromisso público, o seu primeiro passo rumo à riqueza que já bate à sua porta. Sua coragem pode inspirar outros, homens que, assim como você, estão prontos para fazer a diferença. Não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder o próximo vídeo, onde vamos explorar as estratégias práticas para transformar esses convites invisíveis em ações que geram resultados concretos. O caminho está aberto. A decisão é sua. Faça valer cada instante. Chegamos ao ponto culminante dessa jornada de consciência. Compreender que a verdadeira riqueza começa dentro de você, na forma como você se apresenta ao mundo, na energia que você transmite, na presença que você cultiva. Não são as respostas perfeitas ou as estratégias mirabolantes que vão abrir as portas, mas sim a autenticidade do homem que se mantém íntegro, centrado e atento. A presença é uma linguagem silenciosa, mais poderosa do que qualquer palavra. É o que transforma uma simples conversa numa conexão real. É a certeza que você transmite quando não precisa provar nada porque sabe o seu valor. É a força que atraiu, que é alinhado com a sua essência. Mas essa presença não é mágica. Ela nasce da decisão diária de estar consciente, de se olhar com honestidade, de enfrentar suas fraquezas e transformar seus medos em combustível para crescer. É o trabalho constante de alinhar pensamentos, sentimentos e ações com um propósito maior que você escolheu para sua vida. Quando você domina essa arte, percebe que o convite para a riqueza, menos aquele que muitos não enxergam menos, é uma consequência natural da sua postura. Você se torna o homem que escuta além do que foi dito, que entende o não verbal, que responde ao sutil com coragem e calma. Você deixa de ser um mero espectador e passa a ser o protagonista de sua história. E é essa transformação que diferencia os homens que permanecem invisíveis daqueles que são vistos e reconhecidos. Não se trata de conquistar para mostrar ou impressionar, mas de estar tão alinhado consigo mesmo que a riqueza, seja ela financeira, emocional ou espiritual, flui como uma extensão do seu ser. A maturidade traz a sabedoria de quem sabe que o poder está no equilíbrio entre agir e esperar, entre falar e ouvir, entre mostrar força e demonstrar vulnerabilidade. E é nesse equilíbrio que o verdadeiro homem encontra sua força maior. Portanto, te convido a refletir. Como está a sua presença hoje? Você tem estado realmente disponível para perceber os convites que a vida te oferece? Ou ainda se perde na correria e nas distrações que o impedem de enxergar o que está diante dos seus olhos? Este é o momento de renovar o compromisso com você mesmo, de olhar no espelho e dizer: "Eu sou o homem que vê, que sente, que age com coragem e verdade. Eu respondo ao convite da vida com presença e autenticidade." Se você chegou até aqui, quero agradecer por estar disposto a mergulhar nessa reflexão profunda. Sua jornada está só começando, e eu tô aqui para caminhar ao seu lado. Se gostou desse conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com outros. Homens que precisam ouvir essa mensagem. Juntos, podemos construir uma comunidade de homens conscientes, presentes e prontos para a verdadeira riqueza. E antes de finalizar, deixe nos comentários a frase que define seu compromisso hoje. Eu sou a presença que transforma minha vida e minha riqueza. Sua palavra tem poder. Use-a para firmar o caminho da sua transformação. Até o próximo vídeo, onde vamos aprofundar ainda mais essa conexão com o seu potencial ilimitado.